Olá, pessoal, mais um encontro, estrutura e análise de demonstrações contábeis. Hoje nós vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado, a DVA. Vou compartilhar aqui o arquivo. Bom, demonstração do valor adicionado, DVA. O que é a DVA? A DVA é uma demonstração que visa evidenciar qual é a riqueza gerada dentro de uma empresa e como que essa riqueza é distribuída. Então, ela tem um sentido de valor agregado, da mesma forma como a gente, vamos dizer assim, segue a semelhança de como se calcula o PIB de um país. Aqui, então, o valor adicionado seria o equivalente ao PIB que uma empresa gera. Então, ela vai demonstrar isso. Bom, então, em termos de conteúdo que a gente vai abordar, vamos falar da legislação pertinente à demonstração, a finalidade, características das informações que estão contidas numa DVA, definições, o que é a formação de riqueza, a distribuição dessa riqueza, alguns casos que são mais específicos, depois apresentar modelos de DVA e também DVA publicada, tá? Bom, em termos de legislação, né, isso surgiu através de alteração da Lei 6.404. Mas, no entanto, cabe ressaltar que demonstração de valor adicionado é um caso específico brasileiro, é algo que foi criado pela contabilidade no Brasil, não se publica, não se tem notícia de outros países terem publicado, né, fazer uso dessa publicação. Então, é um caso específico brasileiro. Existe assim, até vamos dizer, eu acho que isso deveria ter sido incluído aí nas normas internacionais, de tal forma que essa demonstração fosse, vamos assim dizer, de âmbito internacional. No entanto, a gente não conseguiu isso até o momento, mas é um caso específico da legislação brasileira e a gente só encontra isso publicado aqui no Brasil. Então, ela tem uma característica de uma abordagem bastante social, sociológica, vamos assim dizer, porque ela olha o aspecto social da empresa, ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, uma empresa, quando ela se estabelece em uma comunidade, numa região, ela provoca alterações nessa região, seja impactos do ponto de vista econômico, né, na cidade, pode ter impactos, vamos assim dizer, ambiental, e gera riqueza nessa região, ou seja, gera empregos, gera arrecadação de impostos, e acaba promovendo aí o desenvolvimento dessa região. Então, essa empresa se estabelece numa localidade. Então, é interessante a gente saber, essa empresa gera quanto de riqueza, quanto que ela agrega de valor sobre os insumos que ela adquire, ou seja, a empresa adquire insumos, produz, e então ela agrega valor em cima desses insumos, esses insumos são vendidos, e isso é a riqueza gerada, ou seja, a riqueza que foi adicionada em cima dos insumos que foram adquiridos. E essa riqueza é produzida. Para onde que vai essa riqueza? Né? Então fica essa pergunta. Então a DVA vem mostrar isso. Olha, como que essa riqueza é distribuída? Então, esse é o escopo, a finalidade de uma demonstração de valor adicionado. Então, ela está regulamentada aí na Lei 6.404, no artigo 176, e lá que diz, né, que a companhia aberta, né, que a lei especifica ela como obrigatória para as companhias abertas, ou seja, as sociedades por ações, deve, então, elaborar a demonstração do valor adicionado, está lá no artigo 76, no seu inciso 5º, tá? A lei depois foi alterada pela Lei 11.638, né? Aí o artigo 188 diz, né, as demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 dessa lei indicarão, no mínimo, a demonstração do valor adicionado, lá no inciso 2º do artigo 176, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como os empregados, os financiadores, os acionistas, o governo e outros, bem como parceria da riqueza não distribuída. Então, é isso que a DVA faz, ela mostra a riqueza gerada, ela gerou uma riqueza, e essa riqueza é distribuída
para onde e para quem? Olha, uma parte vai para os empregados, outra parte vai para os financiadores, uma parte fica para os acionistas, a outra parte vai para o governo, e aí outros, né, e outros que podem surgir, por exemplo, aluguéis, por exemplo, né, emprestadores de capital, por exemplo, que são pagamentos de juros. Então, são todos agentes que contribuem para a geração dessa riqueza. Os empregados com a mão de obra, os financiadores dando crédito, os acionistas com o capital aportado, o governo, para sua parte, arrecada os impostos, e financiadores, né, também recebe os juros, né? Então, isso é a parte que é direcionada para ele. Quem, por exemplo, aluguéis de prédios, de máquinas e equipamentos, por exemplo, que estão emprestando, alugando máquinas e equipamentos para a empresa, também recebe os aluguéis. Então, isso é a forma como a riqueza é distribuída. Do ponto de vista das normas contábeis, que a contabilidade deve seguir, então ela deve se orientar sempre, né, os contadores e a contabilidade devem se orientar sempre pelo que consta nos CPCs, nos pronunciamentos técnicos. Então, o CPC 9 é o CPC específico que trata da demonstração do valor adicionado. Então, a DVA tem um CPC específico que só trata dessa demonstração. Então, lá está, né, determinado no CPC 9 que a entidade, né, aí já é bastante abrangente, não é mais só companhias abertas. Né? A entidade deve elaborar a demonstração do valor adicionado e apresentá-la como parte integrante de suas demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada exercício. A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações informações relativas à riqueza criada, né, em determinado período e como que essa riqueza foi distribuída. É isso que a DVA faz e esse é o papel dela. Então, para saber mais, por favor, leiam o CPC 9. Bom, característica das informações da DVA. Então, ela tem um conceito macroeconômico, por quê? Porque ela busca apresentar a parcela da contribuição que a entidade tem na formação do PIB do país. Então, ou seja, cada entidade, cada pessoa, né, gera uma riqueza. Ou seja, a gente trabalha, a gente tem o salário, então o salário acaba indo compor o PIB, né, a massa de salários, que é a renda, né? As empresas geram valores geram valores. Então, a produção, né, dessas empresas, o valor que ela agrega aos insumos que ela adquire, isso acaba contribuindo aí para a formação do PIB. E outras, né, a questão da área pública, por exemplo, forma o PIB. Então, a DVA é como se fosse calcular o PIB da empresa. Então, ela pega os insumos que ela adquire, ela transforma esses insumos e acrescenta valor sobre esses insumos. Esse valor que ela acrescenta aos insumos, isso é o valor agregado, é aquilo que ela agregou ao produto. Tem diferenças temporais, né? O modelo econômico baseia-se na produção, já o modelo contábil baseia-se na realização da receita, né? Então, a, a receita realizada, né, às vezes não é a receita que foi 100% recebida, né? A realização da receita está dentro do conceito de regime de competência. O que é a realização da receita? A realização da receita é quando a empresa transfere a propriedade do produto ou serviço para um terceiro, transfere o risco, independente de recebimento. Então, isso aqui é o conceito de competência. Portanto, a DVA tem uma característica, né, de natureza econômica e social. Por quê? Porque ela trata dessa questão social, ou seja, a sociedade está sendo, de certa forma, beneficiada por ações dessa empresa, seja na forma de pagamento de salário, que são os postos de trabalho que ela cria, ou também na forma de pagamento dos tributos que ela faz para essa sociedade, e isso retorna em benefício para a sociedade, esse é o papel dos tributos, né? Então, oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida. Então, a sociedade deveria se interessar por isso, saber, né? As empresas estão aí, elas produzem, elas publicam essa informação. A informação, às vezes, está disponível, mas, às vezes, a sociedade não toma conhecimento por falta de conhecimento ou de interesse, né? Ou falta de atuação civil, política, né? Que, às vezes, a gente não tem. E aí, depois, a gente reclama, né, da situação. Bom, definições.
O que é o valor adicionado? Representa a riqueza criada pela empresa, né? Ou seja, a diferença entre o valor de venda e os insumos adquiridos, né? De terceiro, aquilo que eu disse. A empresa adquire insumos e, às vezes, ela transforma esse insumo em produto e essa transformação, você agrega valor nesse produto e vende ele com lucro. Eu compro a mercadoria, eu agrego lucro nessa mercadoria e vendo, né, e vendo ela com lucro. Então, eu estou agregando valor ao produto, a um serviço ou uma mercadoria. E aí, inclui também, né, o valor adicionado que ela recebe em transferência, ou seja, produzidos por terceiros e transferidos à entidade. Às vezes tem situações que outros também geram a riqueza e distribuem para essa entidade. Então, ela tem também, às vezes, valor adicionado recebido em transferência. A gente vai ver isso no modelo depois, lá à frente. Insumos adquiridos de terceiro. Então, representa os valores de aquisição de matérias-primas, mercadoria, materiais, energia, etc., que tenham sido transformados em despesas do período, né? Enquanto permanece nos estoques, não compõe a formação da riqueza criada e distribuída, porque o estoque é a mercadoria, o produto que está ainda por ser vendido. Então, não é ainda a receita, não é o valor adicionado, a receita criada, tá? Valor adicionado recebido de transferência, aquilo que a gente diz. Às vezes acontece da entidade receber valor adicionado que outra empresa gera e distribui para ela, né? São riquezas que não tenham sido criadas pela própria entidade, e sim por terceiro, e que é transferida a ela, né, por exemplo, receitas financeiras. Então, a empresa tem dinheiro sobrando, ela aplica isso no mercado financeiro e o banco paga juro para ela. Então, isso é um valor adicionado que ela vai receber de um terceiro, tá? Equivalência patrimonial, dividendos que ela recebe de uma empresa em que ela tem ações, aluguéis de bens que ela pode ter alugado, algum royalty de algum produto que ela criou e arrendou esse produto para alguém. Então, precisa estar destacado isso na DRE, inclusive para evitar dupla contagem da receita, da riqueza criada, né? Então, tem um campo específico para isso, para evitar dupla contagem. O que é a formação da riqueza? Então, a formação da riqueza ela vem principalmente da venda de mercadorias, se é uma empresa de comércio, venda de produtos se é uma indústria ou se uma empresa prestadora de serviço. Então, a principal é a venda de mercadorias, produtos e serviços. Então, a receita, né, de vendas de produto e serviço é a principal riqueza gerada, formada. Aí teria outras receitas, né? Teria aí a provisão para aquela liquidação duvidosa, no caso, reversão disso aí, por exemplo. E aí você tem os insumos adquiridos de terceiro. Então, o custo da mercadoria vendida é a mercadoria que foi adquirida e que foi vendida, não é aquela mercadoria que ainda está no estoque. Então, isso tem que ser deduzido da receita, porque eu peguei a mercadoria que eu comprei, eu acrescentei a margem de lucro e vendi. Então, a riqueza que eu gerei é a receita, mas não é tudo isso não é riqueza gerada, porque dentro dessa riqueza gerada tem a parcela da mercadoria que foi adquirida. Então tem que excluir, porque senão há dupla contagem. Né? O sentido de valor agregado é isso. Uma empresa produz um produto e ela vende para outra. Então, esse valor que ela vendeu para outra é a riqueza que ela gerou. Eu compro a mercadoria dessa empresa e revendo. Então, se eu pegar, considerar a receita total, eu estou considerando a receita e a receita do outro lá atrás. Então, eu desconto a receita do outro, que é a mercadoria que ele me vendeu, aí eu só tenho o que foi acrescentado na riqueza. Então, essa é a metodologia, inclusive, de cálculo do PIB, tá? Sempre que os insumos que eu adquiro para transformar, eu não considero na formação de riqueza. E por isso, então, eu tenho que deduzir aqui. Então, o custo das mercadorias, dos produtos e serviços. Materiais, energia que usa, serviços de terceiros e outros. Perda e recuperação de valores de ativos. Então, esses são considerados insumos adquiridos de terceiros. Ainda tem que levar em consideração a depreciação e amortização e exaustão, né? E aí, o valor adicionado recebido em transferência, que geralmente é o resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas. Aqui tem um gráfico
em formato de pizza, mostrando aqui os percentuais de distribuição de valor adicionado, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Distribuição da riqueza. Então, aquela riqueza gerada, desconta-se os insumos que foram usados para produzir essa riqueza, então eu vou ter a riqueza adicionado, o valor adicionado que foi gerado, mais o que foi recebido em transferência, eu vou ter, então, o valor adicionado a distribuir. Aí eu tenho a distribuição. Então, a distribuição da riqueza, ela vai para o pessoal. Então, o que é o pessoal? Eu tenho a remuneração direta, né, que é o salário, que é pago ao funcionário, alguns benefícios, por exemplo, eu posso dar vale alimentação, eu posso dar auxílio, auxílio escola, auxílio médico, então são benefícios, é uma remuneração indireta. O depósito de fundo de garantia também, né? É do trabalhador, então isso é uma remuneração também para ele, fica depositado, mas é para ele. E aí tem, então, a parcela que vai para o poder público, via pagamento dos tributos, taxas e contribuições, que são os tributos federais, estaduais e municipais. Isso também é uma forma de distribuição de riqueza que vai para o poder público, e o poder público tem por obrigação devolver isso em forma de serviços para a sociedade, né? De bens e serviços, né? Ainda tem outra forma de distribuição, a remuneração de capitais de terceiro, ou seja, a empresa pega, né, empréstimo e financiamento, né, esse empréstimo e financiamento é investido na atividade, ou seja, é para gerar riqueza, e aí ela tem que remunerar esse capital, né, pagar a remuneração desse capital, que são os juros para os financiadores. Se ela está utilizando de um bem de terceiro que alugou para ela, o aluguel pago também é uma distribuição da riqueza. E outros valores que podem surgir em outras situações. Tem também a distribuição de riqueza que é feita para os acionistas, né? Que é a remuneração sobre o valor das ações, que é a distribuição da parte da riqueza, que é o lucro. Então, os juros sobre o capital próprio, que é uma remuneração sobre as ações, e também os dividendos, né? Então, isso aqui é pago diretamente aos acionistas, né? Isso é pago em dinheiro. E a outra parte, né, do que sobra da riqueza após todas as distribuições fica, então, com a empresa, né? É retido e vai compor lá a reserva de lucro, as reservas de lucro lá no patrimônio líquido. Então, parte da riqueza que não é distribuída para empregados, governos, financiadores, proprietários de bens alugados e também pagos aos acionistas, essa parte, então, é a que fica retida e que fica, então, com a empresa. Tá? Então, é dessa forma que a riqueza é distribuída. Existem algumas situações especiais, né? Isso acontece, né? Que talvez não dá para capturar isso, né, dentro da DVA, mas precisa ser tratado dentro dessa DVA. Então, por exemplo, depreciação de itens reavaliados ou avaliados a valor justo, né? Então, quando você avalia um bem a valor justo, isso também tem que ser considerado na DVA, tem que ser adaptado, porque você tem uma avaliação de valor justo, então dependendo disso, tem que ser considerado como uma outra receita, tá? Porque você acaba está gerando uma riqueza, né, por avaliar esse bem a valor de mercado. Então, precisa ser tratado também da DVA, e aí considerado como outras receitas. Pode acontecer, né, situações de ajuste de exercícios anteriores, né? Então, isso tem que ser tratado também dentro da DVA para efeito de comparabilidade. Lembra que a gente já bateu nessa tecla? Olha, eu faço ajuste de exercícios anteriores, então eu vou alterar o exercício anterior. Eu preciso alterar o exercício anterior e ajustar isso também dentro da DVA. São casos particulares. Pode ter também que a empresa construa um ativo, né? Ela constrói um ativo, um ativo que é construído dentro da empresa, né? Né? Para uso próprio. Então, ela constrói um ativo para uso próprio e isso não foi adquirido de um terceiro. Ela
construiu dentro da própria empresa. E aí ela, para fazer isso, ela usou mão de obra do seu próprio quadro de pessoal, por exemplo. Então, esse ativo construído pela empresa, então o valor desse ativo ele é considerado como receita, deve ser considerado assim, e a mão de obra, os impostos, tudo que os insumos que ela utilizou para a produção desse ativo deve ser considerado, então, como distribuição de riqueza, principalmente a mão de obra, tá? Então, deve ser adaptado isso na DVA. Distribuição de lucros relativos a exercícios anteriores, né? Então, a DVA contempla o lucro distribuído do exercício atual, não do exercício anterior. Pode acontecer situações assim, isso às vezes é comum até acontecer. A empresa está em 2022, no meio do ano, lá já no quarto, terceiro trimestre, por exemplo, e fala assim: olha, eu vou distribuir dividendos referente ao lucro do ano anterior, porque está sobrando caixa, então a empresa tem a liberdade de fazer isso, a lei não proíbe, então ela tem a liberdade, e ela vai fazer isso. No caso da DVA, isso não deve ser contemplado na DVA, isso não entra na DVA, tá? Por quê? Porque a DVA entende que isso já ficou no passado, e lá no passado, na DVA anterior, isso ficou como lucro retido na empresa, e assim deve ficar. Então, isso não deve entrar na DVA do período. A distribuição de lucros é somente referente ao lucro do exercício atual. Qualquer distribuição de lucro de exercício anterior não deve ser reportada na DVA atual. Tem situações também, né, da questão da substituição tributária. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é substituição tributária. Substituição tributária é quando um agente acaba pagando o tributo em nome de um outro agente, né? Então, por exemplo, é muito comum, né, as pessoas comprar aqui no estado e já vem com substituição tributária. O produto já chega aqui já com os impostos já pagos, vamos assim dizer. Quem pagou? O fabricante, o vendedor lá que pagou. Pagou o tributo que ele tinha responsabilidade de pagar aqui. Então, esse tributo ele tem que ser reportado na DVA de quem recolheu o tributo, não de quem deveria ter recolhido. Tá? Então, é isso que tem que ser observado na DRA, tá? Na DVA. Tá? Então, por isso que tem esses casos especiais aí na DVA. Tá? Bom, aqui nós vamos tratar do modelo. Então, o modelo, se a gente pegar o CPC 09, né, lá tem vários modelos para vários tipos de atividade. Então, ele já contempla lá várias atividades com um modelo de DVA específico, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, lá no final tem os anexos e tem lá os modelos de DVA. Isso aqui é um modelo mais clássico de empresa comercial. Então, a DVA começa, primeiro, pela receita, né, que é a geração da riqueza, que é as vendas de mercadorias, produtos e serviços e outras receitas. Aquilo que ele falou, tem situações que entra com outra receita, por exemplo, lá o valor justo, coisa desse tipo aí, né? Então, eu gerei uma riqueza. E aí, eu tenho os insumos adquiridos de terceiro que foram utilizados para produzir essa riqueza. Então, ou seja, para vender mercadorias, eu comprei mercadoria. A mercadoria que eu vendi, ela se transforma em custo, né? Produto que eu vendi, eu peguei a matéria-prima e outros insumos e agreguei e isso virou custo dos produtos. O serviço que eu vendi, eu usei insumos para produzir esse serviço, então isso são o custo dos serviços vendidos. E aí, então, eu tenho isso como redutor da receita. E aí eu chego no valor adicionado bruto. Tá? Aí eu vou tirar outros insumos, como materiais, energia, serviços terceiros e outros, que são insumos empregados também para produzir bens e serviços. E aí eu chego no valor adicionado. Então, aqui 1.000 menos o 350, eu dou 650 de valor adicionado. Aí eu vou ter que trabalhar aí a questão da depreciação e amortização, vou subtrair aqui, e chega, então, no valor adicionado líquido produzido pela entidade. Então, quanto que a entidade produziu de valor adicionado? Está aqui. E aí eu vou verificar se houve valor adicionado recebido em transferência. Então, se eu recebi juro de uma aplicação financeira, eu vou ter receita financeira aqui. Tá? Se eu tiver equivalência patrimonial,
né, vai estar aqui, tá? Ela pode ser negativa também. E aí, então, eu tenho o total de valor adicionado, que seria o valor adicionado total a distribuir, tá? Mais e menos aqui deu 650, tá? Era 550, 650. Bom, continuando. Agora, com base no valor adicionado a distribuir, vai ser feita a distribuição do valor adicionado. Então, a gente tem que levantar quanto que foi pago para o pessoal na forma de remuneração direta, tá? Aí eu posso incluir aqui os benefícios, que são remunerações, pode ser indireta, né? Benefícios que foram pagos, fundo de garantia, tudo eu posso colocar aqui. Aí eu vou ver quanto que foi para o governo. Impostos federais, estaduais e municipais. Lanço aqui. Quanto foi pago de remuneração de capitais de terceiros? Seja via juros para quem emprestou dinheiro para a empresa, no caso os bancos, instituições financeiras, e para quem tem bens alugados aí que a empresa aluga, né? Então, quanto foi pago de aluguéis? É uma forma de distribuição de riqueza. Depois, remuneração de capital, né, para os acionistas, juros sobre capital próprio e dividendos. Então, quanto que foi distribuído? E, por fim, né, vai sobrar aqui a diferença entre o que foi adicionado a distribuir menos o distribuído, vai sobrar aqui um valor que é o quê? O valor do lucro, da riqueza, que é o lucro retido, que vai ficar incorporado no patrimônio líquido da empresa. E aí você zera a DVA. Então, não é algo difícil de fazer, é bem simples, mas ela tem essa importância, por quê? Porque ela vai demonstrar isso aqui. Então, por isso que ela tem essa abordagem de cunho tanto macroeconômico como também social. Exemplificando, vamos pegar aqui algumas demonstrações é, é, publicadas. Então, aqui nós temos do açaí, né? Uma DVA do açaí, onde ele tem aqui a receita, tem lá a receita, né? De venda de mercadorias, e outras questões, tá? Está lá a receita, algumas perdas e tal. Aí tem os insumos adquiridos, custo da mercadoria vendida, material, energia, serviço terceiro e outros, valor adicionado bruto. Tá? Aqui está comparativo, dois anos, 21, 2020 e 2021. Aí tem as depreciações, que são as retenções, e aí tem o valor adicionado produzido pela companhia. Ela teve valor recebido em transferência, porque ela teve aqui uma equivalência patrimonial, né, e uma receita financeira. E aí ela chega aqui no valor adicionado total a distribuir, tá? Que seria esse valor adicionado gerado pela companhia, mais o que foi recebido em transferência. E aí ela vai colocar aqui a remuneração, né? Remuneração direta, benefícios, fundo de garantia e outros benefícios aí que ela tenha pago aí para os empregados. E aí vem os impostos, né, e contribuições. Então, quanto que ela pagou de tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS, essas coisas, contribuição social, estaduais, ICMS e outros tributos, tipo IPVA, licenciamento de carro, coisa desse tipo. Ou ISS, né? ISS não, ISS é municipal, você pagou aí tributos tipo licenças, alvarás, se é serviço tem ISS, IPTU, por exemplo, né? Tudo isso vai entrar aqui. Aí teria os financiadores externos, quanto pagou de juros para os bancos e aluguéis, né? Se ela tem bens alugados ou bens alugados, tá? E aí tem a remuneração a capital próprio. Então, tem quanto que pagou de juros sobre capital próprio, quanto pagou de dividendos. Está ali somado, e o resto é o lucro retido na própria empresa. De tal forma que o total aqui, 5.061, vai ser igual ao lucro, valor adicionado a distribuir. Então, desses 5 aqui, ele distribuiu e ficou retido na empresa apenas esse valor aqui. Ficou incorporado no patrimônio líquido da empresa. Então, aqui dá para a gente ver para onde que foi essa riqueza, como é que ela foi gerada e para onde e como ela foi distribuída. Então, essa é a finalidade
da EVA, e acho que ela mostra isso muito bem. Temos outra demonstração aqui publicada, no caso aqui é do Atacadão, também uma empresa bastante conhecida aqui por nós, né, de Campo Grande, porque tem várias lojas aqui. Da mesma forma, mercadorias, outras receitas, né? O PCLD, né? PCLD. E aí os insumos adquiridos, custo das mercadorias, produtos e serviços, materiais e energias, e outras perdas de valor. Aí tem o valor adicionado bruto. E aí tem esses ajustes aqui em função da depreciação, né, que são retenções, né, que são feitas. E aí eu teria o valor adicionado produzido pela empresa, que é a riqueza que ela gerou. Então, essa linha aqui, né, essa linha aqui é toda a riqueza que ela gerou. E aí teríamos, então, o valor recebido de transferência. Tem aqui equivalência patrimonial e receita financeira. E, então, se chega no valor adicionado total a distribuir. E aí, a distribuição para o pessoal, remuneração, benefício, fundo de garantia, impostos, taxas de contribuições, tanto para federal, estadual e municipal, e a desculpa aí, e a distribuição aí para os sócios, né, através de dividendos, né, e aquilo que ficou retido na empresa, que são lucro atribuído a acionistas controladores, participação no controladores e lucros retidos, tá? Aqui no controlador não apareceu, mas no consolidado sim. De tal forma aí que o valor aqui, esse valor aqui de valor adicionado total distribuído é igual o valor total adicionado a distribuir, tá? Então, tá aí mais um exemplo. E por último aqui nós temos um outro DVA, que é da Magazine Luiza, da Magazine Luiza. Tá lá, Magazine Luiza. E da mesma forma, né? Não muda, o padrão é o mesmo, não muda. Então, lá começa com as vendas e segue o mesmo padrão, não é diferente, tá? Então, era isso que a gente tinha para mostrar, em termos de demonstração de valor adicionado. Está lá, Magazine Luiza. E as referências, né? Então, a Lei 6.404, Lei 1.011.638 e o CPC 9, que foi o que a gente utilizou para a elaboração desse trabalho. Então, é isso aí. Um grande abraço.